Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Ficamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, e também a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando conosco esses estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para o Raimundo Ricarte Neto, é de Sorocaba, São Paulo. Leda Senhorinha é de Salvador, na Bahia. Verônica Jarilo é de Porto Velho, Rondônia. Jandira Alves é de Maringá, no Paraná. Genésio Mioto é de Caldas Novas, em Goiás. Sinália Nascimento é de Salvador, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos na Tua presença uma vez mais agradecidos por tudo quanto tens feito por cada um de nós. E neste momento, Pai, nós estamos pedindo que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, fazendo com que nós aceitemos a Tua Palavra e coloquemos em prática em nossa vida. Queremos pedir também, Pai, que estejas com todos aqueles que estão passando por lutas, sofrimentos, dores, têm as suas necessidades. Tu conheces cada um, Pai, e que Tu faças a Tua vontade, que sintam a Tua presença, que recebam as bênçãos conforme for a Tua santa vontade. É o que nós Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o estudo desta semana, quando nós estamos falando da nossa esperança indestrutível. Apesar das lutas e problemas que enfrentamos em nossa vida, nós não podemos perder a fé, perder a esperança de que Deus está no controle. É claro que não é fácil estar em meio ao sofrimento, às necessidades, ao desemprego, à enfermidade, falta de alimento em casa, não ter o que dar para os filhos. Não é fácil, é muito difícil, mas mesmo assim nós temos que nos colocar nas mãos de Deus e confiar nele. Ele vai prover. E com certeza, se nós nos mantivermos fiéis, perseverando até o fim, nós seremos salvos. Esta é a promessa da palavra de Deus. Os que perseverarem até o fim serão salvos. Nós entendemos que quando nós estamos sofrendo, normalmente nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Normalmente isso passa conosco. Deus nos abandonou. Por que isso foi acontecer comigo? Por que com a minha família? Por que nós questionamos a Deus? Mas como nós citamos aqui o caso de Jó, não é? Jó, ele questionava a Deus, ele questionava e Deus não respondia. Só lá no capítulo 38 de Jó é que Deus foi falar com Jó, e Deus então fez um monte de perguntas para Jó, né? E Jó, ele só, até esse momento, segundo ele mesmo disse, ele só conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora ele diz: os meus olhos o viram. Então, no sofrimento, nós nos aproximamos de Deus. Esta é a realidade. Então, muitas das vezes, Deus permite que nos sobrevenham sofrimentos e dificuldades, adversidades, para nós nos aproximarmos de Deus. Porque, como eu já disse aqui essa semana, às vezes as coisas estão indo muito bem, não nos falta nada. Nós raramente buscamos a Deus, como nós buscamos quando estamos em sofrimento. Nós oramos mais, nós pedimos às pessoas que orem por nós, nós lemos mais a Bíblia. Então nós procuramos estar mais perto de Deus. E então às vezes Deus permite que nos sobrevenha esse sofrimento para que nós possamos estar próximos dele e receber as bênçãos que nós estamos precisando. Então, às vezes o sofrimento, a adversidade é uma disciplina, é Deus querendo nos educar nos ensinamentos dele, na vontade dele. E precisamos entender isso. E falamos então que Deus ele tem um plano para cada um de nós, assim como ele tinha para o povo de Israel, que foi levado cativo para a Babilônia. Lá eles choravam, lá eles não tinham vontade de cantar, de tocar a harpa. Eles estavam à beira do rio lá de Babilônia e chorando, querendo voltar para casa, né, para Jerusalém. Mas o profeta Jeremias disse que eles passariam 70 anos em cativeiro.
Não era um dia, nem dois, nem uma semana, 70 anos, era uma vida, não é? Muitos que foram levados para lá, da meia-idade para frente, morreram, outros nasceram lá, outros foram crianças, ainda estavam vivos, o caso de Daniel, não é? Daniel, ele foi levado jovem, ficou até seus 90 e poucos anos, e trabalhando para os reis, né, que estavam ali na Babilônia. Primeiro foi Nabucodonosor, depois foi Dario, e sempre Daniel estava ali. E Deus então ele pode nos usar em meio a situações adversas para sermos bênçãos onde quer que nós estivermos, isso se nós mantivermos comunhão com Ele. E nós sabemos que Deus, como Pai, Ele nos corrige, Ele nos disciplina. E até comentamos aqui, né, que hoje em dia é até proibido os pais corrigirem os filhos, pode dar até cadeia. Infelizmente, é o mundo que nós estamos vivendo, mas os pais orientados por Deus têm que saber como disciplinar os filhos, e isso desde criança, desde quando nascem, já dando disciplina à criança, não deixando fazer o que querem com alguns meses, ou com um ano, dois. Os pais têm que agir com disciplina, com energia, educando, porque quando eles forem crescendo, eles sabem o que eles podem e o que eles não podem fazer. E então, Deus, ele às vezes disciplina também aos seus filhos, porque ele quer o melhor para cada um de nós. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 12, nos versos 5 a 13, nos diz assim: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo de que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Aqui o escritor do livro aos Hebreus vem falando então que Deus é o nosso Pai celestial. Ele nos corrige, ele nos disciplina, assim como nós, pais terrenos, disciplinamos e corrigimos os nossos filhos. Vocês sabem que aqueles filhos que são criados sem disciplina, eles, quando crescerem, eles vão culpar os seus pais, porque não os disciplinaram, porque não os corrigiram. Os pais serão os culpados, mas o pai que ama o filho, a mãe que ama o filho, ela corrige. Quando nós éramos crianças, nós não podíamos andar com qualquer outra criança. Os pais orientavam: olha, aquela criança, cuidado com ela, cuidado, ele faz isso, faz aquilo. Os pais veem, porque os pais já passaram pela experiência. E então nós éramos orientados com quem nós podíamos andar e com quem não podíamos andar. E nós tínhamos que cumprir horários. Hoje em dia, né, as pessoas elas têm liberdade para acordar a hora que querem, ir dormir a hora que querem, fazer o que quiserem, andar com quem quiserem. Às vezes os pais nem sabem onde os filhos estão. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Mas se os pais amam os filhos, eles estarão próximos e procurando corrigi-los, discipliná-los, para que sejam alguém na vida. E então, assim como Deus também corrige e disciplina a quem Ele ama. É o que eu disse agora há pouco, às vezes Deus permite nos sobrevir algumas coisas que nós não estávamos esperando, porque Ele quer nos disciplinar, Ele quer nos corrigir. E Ele quer
que nós sintamos o amor dele por cada um de nós. Quando um pai, uma mãe corrige um filho, não é porque o pai ou a mãe odeia aquele filho, não. É porque ama o filho, quer o melhor para o filho. Assim também é Deus, o nosso Pai Celestial. E então nós sabemos que a fonte de disciplina é Deus. Quando começa aqui o capítulo 12, no primeiro verso diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Então, as pessoas que não são cristãs estão olhando para nós. Elas estão observando como é que nós agimos, como é que nós tratamos as pessoas, como é que nós somos nos nossos negócios. Elas nos observam. Se nós somos realmente pessoas de confiança e que merecem crédito, porque se nós, como cristãos, não damos um bom testemunho, nós, com certeza, além de nós não trazermos essas pessoas para Jesus pelo nosso testemunho, nós também iremos nos perder. Então nós precisamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E precisamos então, pelo poder de Deus, nos livrar de todo o embaraço, de todo o pecado que nos prende a este mundo. Os prazeres terrenos, nós precisamos nos livrar, mas nós só conseguiremos nos livrar desses embaraços se nós buscarmos em Deus o poder e a fonte. Aqui em Hebreus 12 e no verso 2 diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Então, os nossos olhos, o nosso pensamento deve estar em Jesus. Tudo quanto nós formos fazer, precisamos primeiro pensar em Jesus, olhar para Jesus pela fé, pedir a Jesus força, poder e orientação para que nós hajamos da maneira correta. Porque por nós mesmos nós vamos agir errados. Nós vamos agir como as demais pessoas agem. Todo mundo faz, eu também posso fazer. Normalmente é isso que nós ouvimos. Todo mundo faz, mas nós não somos todo mundo. Nós somos cristãos. Nós temos um líder, e esse líder é Jesus. E ele deu a vida dele por mim e por você. Ele morreu por nós, para nos dar a salvação. Então vejam que preço que foi pago para que pudéssemos ser chamados filhos de Deus e herdarmos a vida eterna. É o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual vai ser a nossa resposta à disciplina que nós estamos sofrendo? Vamos continuar adorando, louvando a Deus, mesmo em meio ao sofrimento? É isso que nós precisamos fazer. Retirar forças de onde não temos, buscar em Deus o poder para sermos adoradores dele mesmo em meio ao sofrimento. E o objetivo do sofrimento, da disciplina, como eu disse agora há pouco, é para nos levar para mais perto de Deus. Que Deus nos abençoe. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.